vamos começar então, primeiro entender por que o nome deste livro chama Um Curso em Milagres. O que representa um? Porque significa que é um entre milhares de outros caminhos. Um caminho de volta para Deus. Então, ele jamais vai dizer que os outros caminhos religiosos não estão levando em algum lugar. Ele não vai fazer crítica. O que a gente menciona é que as religiões perderam o propósito, porque as religiões, a gente aprendeu que religar era para nos religar à fonte, e não ao ego, à culpa e ao pecado. Então, as religiões eram para a gente começar a ter experiência aqui em cima. Só que o que aconteceu? Nós ficamos presos nas nossas crenças de culpa, de pecado, de castigo, eu sou pecador, e a gente escolhe as coisas erradas na vida da gente, a gente sai culpando, Deus está me punindo, a vida está me sendo cruel, e isso não existe. Tá? Então, porque é um dos caminhos, não necessariamente ele está invalidando a forma que é conduzido, mas a essência bíblica, a essência do espiritismo, a essência da cabala, a essência do judaísmo, do islamismo, eles partem para reencontrar com Deus, com Jeová, com o nome que for, mas esse é o caminho final, ok? Significado de curso, esse é outro termo que eu gosto muito. Significa o caminho, no sentido do curso, trajetória a ser percorrida, um meio pelo qual se obtém o aprendizado. Resumo da ópera que eu sempre falo em sala de aula. Se você não tiver uma experiência com o curso, você não conhece o curso. Porque o curso vai te dar o caminho, só que eu tenho que andar pelo caminho. Então, o que eu percebo? Que o mundo virou religioso, mas pouco espiritual. Porque a religião me diz o caminho, mas o fiel não anda. Vocês estão percebendo? Então eu saio de um culto, eu saio de um lugar que me traz um conhecimento, mas eu dobrei a esquina e já estou no julgamento. Pô, mas você ouviu sobre amor? E vocês estão percebendo? Então um dos grandes desafios do curso é justamente você entrar no curso, ter a experiência. Né? E uma das dificuldades que a gente começa a sentir no curso, que ele não quer que você entenda, ele quer que você sinta. E sentir a dificuldade que a gente tem, que a gente toda hora quer fazer um link. O Osho fala isso, o Yogananda, não, Santo Agostinho, não. Ele quer que você ouça o que Deus falou, não o que o homem falou. Essa é a diferença. E para ouvir essa voz daqui de cima, não é por aqui, é por aqui. Então é sentir. Vocês estão percebendo? Então, quando a gente vê, a preposição em é uma que enfatiza em direção do curso, está voltado para um estado onde os milagres são naturais. Agora, o que é milagre para a gente entender? Primeira coisa, não é multiplicar pão, não é mudar a água para o vinho, não tem nada a ver lá fora. É uma correção da mente, é uma liberação do medo, restaura a santidade da mente e fazem com que as mentes sejam uma só de Deus. Então, o que vocês estão percebendo? Que o curso está voltado aqui para cima, nada aqui para baixo. Segundo detalhe que eu quero dizer para vocês que a gente aprende com o curso. Por que o curso usa liberação e não libertação? Porque eu falar que eu preciso me libertar dessa relação, libertar da sensação que eu estou algemado. Mas eu não estou algemado, eu que estou escolhendo. E quando eu escolho me liberar, esse poder sou eu que defino. Então, quanto tempo vai durar a tua raiva? O teu ódio? Você que vai escolher. Não é dizer que eu estou preso, que alguém está me prendendo. Então o curso começa a nos restaurar a minha santidade. É reconhecer que é natural
porque a essência do nosso ser é que me faz a semelhança do Criador. Isso é bíblico. Nós somos co-criadores, a extensão dessa energia. Nós temos a centelha divina, mas eu não tenho consciência disso. Então, quando ele diz uma correção da mente, é eu reconhecer que eu estou o Marcos Adriano num papel, mas eu sou o meu eu maior, que é o que eu me identifica com a mente una, a unicidade. Tá claro? Então, isso é milagre para o curso. Esse curso não é para a gente resolver nada lá fora, é para resolver com a gente. A primeira relação que tem que ser curada não é com o pai, não é com a mãe, não é com o marido, não é com o esposo, não é com nada. É primeiro com você. Porque quando eu me curo, minhas relações são curadas. Quando eu mudo, o mundo muda. Está percebendo? Esse é o foco do curso. O curso é um caminho espiritual, é um caminho para você entender mais o seu relacionamento consigo mesmo e com os outros. Um curso espiritual, psicológico, didático, que constrói uma ponte para a nova visão. Então, o que eu quero dizer? Eu tive momentos em que eu estava com uma questão profissional e eu abri o livro e ele me serviu como um psicólogo de relacionamento. Ele, em qualquer momento, eu posso me conectar com o curso. Só que, como eu acabei tendo esse embasamento, eu acabei focando aqui. Eu acho que nós estamos numa era que a grande mudança está na consciência, essa consciência. Tá? Então é uma coisa interessante que o livro, quando chegou à segunda edição, a livraria Saraiva me fez uma ligação, porque viu que eu era facilitador, para perguntar aqueles que iam vender, começar a vender o livro, eles não sabiam em que seção colocar, que eles queriam entender, porque eles não sabiam se colocava na estante de autoajuda, de espiritismo, de religião, e aí eu falei para eles que realmente o livro não se enquadra em nada, porque ele não quer que você padronize. E, então, dependendo do momento que você está, ele pode funcionar em qualquer área. Tá? Porque o céu não é quando eu desencarnar, o céu é aqui agora. Agora, sentir essa experiência pode ser na fila do caixa, pode ser dentro do metrô, pode ser na marginal, pode ser... É um estado de consciência. Ah, não, agora eu preciso ir na igreja, agora eu preciso meditar. Não. Como eu descobri a meditação e esse caminho? Quando eu comecei a fazer yoga, a Hatha Yoga. E aí o que acontecia? Eu estava na aula e alguém caía do meu lado, eu caía junto. Eu não conseguia fazer. E aí a professora no final veio falar: Marcos Adriano, você já fez meditação? Porque eu estou achando que você não consegue estar no centro. E aí, o que eu percebi? Que quando acontecia alguma coisa lá fora, eu entrava na mesma frequência. Então, a partir dessa experiência que eu tive no corpo, que eu não comandava o corpo, a mente, eu fui conhecer a meditação e aí eu percebi que eu precisava cuidar dessa mente aqui. E aí, entrei em contato com o curso, aí as ferramentas que me trouxe a reconhecer que o corpo é comandado pelo estado da mente. Então, se um dia eu estou em paz, veja como vai ser o dia inteiro na minha vida. Agora, o dia que você está com a pá virada, agora o que mudou no mundo? Nada. E isso que o curso quer me ajudar. Quando eu estiver olhando daqui, é outro significado. Se eu estiver olhando aqui, é o significado que o ego quer dar. Espiritualidade, um caminho verdadeiro junto com humildade. Porque eu vejo gente dita espiritual, mas está fazendo julgamento. Para o curso, se você se separar, por você falar algo e se separou do outro, você já feriu o princípio do curso. Porque quando eu me separo do outro, eu me separo de Deus. Então eu não estou nessa mente, eu estou no Marcos Adriano. Então vocês estão vendo, é a pessoa mais desafiadora. Você percebeu? Nós temos que limpar tudo que está me prendendo nessa consciência.
E para eu reverter isso, tenho que entrar no curso. Tenho que ter experiência na fila do banco, o mau humor do caixa, e eu olhar para ele está pedindo amor. E aquilo não vai me tirar do prumo. E da mesma forma que eu entrei no banco, da mesma forma que eu vou sair do banco. Só que não é assim. Porque eu também estou identificado com o meu papel. Porque eu acho que ele tem, da mesma forma que eu estou bem, ele tem que estar bem. Não necessariamente. Porque nós aprendemos no curso que o mundo está clamando por amor. Então não acredite nem perca seu tempo em ficar querendo migalhas do mundo. Porque nem migalhas o mundo tem para te dar. Milagrar é no meio dessa muvuca toda, eu escolhi o amor. É a flor de lótus que o hinduísmo tem como uma representação. Nós estamos no meio desse lodo, mas a minha essência está ali. E outro detalhe, a água pode respingar na pele da minha pele, mas ela é impermeável, porque a flor de lótus é impermeável. Só que qualquer ataque, o mau humor do vizinho no elevador, já acabei o dia. Vocês estão percebendo? Então está penetrando, tá? Então eu não estou ainda nessa consciência. Okay? Eu estou na lama junto. Essa é a diferença. Qual é a ideia central do curso que eu queria mostrar para vocês? É isso aqui. Isso é didático do curso, tá? Nós estamos aqui na Capela Sistina. 100% nós estamos nessa consciência. Aí o que aconteceu? Nós dormimos. E aí nós criamos um mundo da ilusão e começamos a esquecer da nossa verdadeira identidade como ser de luz. E aí o que aconteceu? Nós começamos a nos identificar de sermos um corpo, criamos uma autoimagem, passamos a viver diversos papéis dentro de uma matrix com esta consciência equivocada. Hoje, nós estamos muito mais identificados com essa autoimagem do que a nossa verdadeira essência. Tá? Por que eu uso 3,97? Porque a neurociência já sabe que nós usamos só 3% do potencial da nossa mente, 97% nós desconhecemos. Qual é o propósito do curso em Milagres? Que eu volte a ter experiência aqui. Estou falando a mesma coisa. Experiência aqui. Estamos falando da mesma coisa. Tá claro? E aí, lentamente, só vou conseguir quebrar esse padrão quando eu começo a ter novos comportamentos, uma nova consciência. A mudança está lá fora. O milagre está lá fora. Está dentro. Com o suor do teu trabalho, vocês acham que era hora extra? Não. Era o nosso vigiar. Era toda hora eu preciso, como eu vou olhar isso? Como eu vou responder isso? Vocês estão vendo? Então, um trabalho de reforma íntima de Kardec. Mais profundo, vocês estão percebendo? Não é mudança de comportamento, eu ser bonitinho lá, rezar o sermão, ser coroinha, não é nada disso. É muito mais profundo, é nesse nível. Didaticamente, o curso funciona em dois sistemas: mente certa e mente errada. Mente certa já sabe que vai te associar o amor e a essência, a mente errada, a dor e o papel. Por que é desafiador ler o livro sozinho? Porque às vezes no mesmo parágrafo ele está falando das duas coisas, e uma anulando a outra. Só que eu preciso sentir. Então é uma bagunça, né? Porque por isso que ele é desafiador do curso. Mas é muito mais fácil quando a gente estuda juntos, porque começa a decifrar. Toda voz que te tira, que traz medo, separação, você já sabe que é o encapuçado aqui, a sombra. Toda voz que te eleva, que você não dá ouvidos para isso, você consegue ouvir e seguir, você está relacionado com o teu eu maior. Qual é a diferença de Jesus e nós? Jesus ouvia e ele se entregava para o Pai. Nós ouvimos e saímos de mão dada com ele. Essa é a diferença. Então, olha o que ele faz. Ele faz a gente, alguém falar, vai lá no centro, ou vai em algum lugar.
Aí a gente vai lá e já cria expectativa que vai ser a salvação. E aí, nada acontece, porque eu não estou pronto. E aí você sai de lá e o ego. Isso não serve para nada, você não sentiu nada. Nem a voz. Você percebeu? Ou se não, aí eu pergunto para a mãe, e aí, como foi a experiência? Olha, foi legal, mas o lugar, quando a pessoa começa a descrever todo lugar, ela ouviu o ego dela. Porque o ego, o nosso ego, não quer que eu tenha experiência zero aqui. Então, quando eu fico olhando a cortina, a cara do palestrante, eu estou aqui, ó, eu estou aqui embaixo. Vocês estão percebendo? E ele é rápido. Outra coisa no curso, a gente lê tudo 2 vezes. Então, vocês têm que aprender tudo na vida de vocês, vocês têm que fazer 2 vezes. Olhar uma coisa, ego. Não, deixa eu voltar para dentro e ler, olhar de novo. Porque só na segunda que eu vou voltar. Só que não dá tempo. Sabe aquela coisa? Conta até 10. Responde amanhã. Porque eu preciso voltar até a segunda leitura. Porque aí eu provavelmente saio dessa encrenca e começo a ouvir. E é sutil. Aí sabe o que a gente faz? Reza à noite, me dê inspiração, Espírito Santo, Deus, por favor, me ajude. Aí no dia seguinte, eu tenho um insight. Aí não deu 2 minutos. Isso não vai dar certo. Aí deixa eu ligar para fulano. Tá bom. Aí faz a burrada e aí fala, como se tivesse me ouvido. Essa voz que ela está bem longe, que eu não consigo ouvir ainda. Porque eu estou muito mais voltado para o mundo lá fora. Só que ela começa a ser mais próxima de você. E aí você entrega e confia, e aí você vai ver que alguém está conduzindo. Não cai nenhuma folha sem os desígnios. Tudo está certo. E aí você começa a viver numa era quântica que nós estamos vivendo. Eu faço parte de uma coisa muito maior. Muito maior. Só que eu não tenho noção. Por quê? Nós estamos separados por todos esses níveis. E aí a gente percebe quanto o mundo está querendo nos dividir aqui embaixo. E nós só vamos estar uno quando a gente se afunilar aqui nesse pico, entendeu? Porque aqui a gente fica mais próximo, aqui a gente está longe um do outro. Né? Ah, qual é a tua crença? Qual é o teu time? Qual é o teu sexo? Qual não sei o quê. Só que quando eu entro nessa experiência, não tem nada disso. A gente é irmão. E aí eu conto para vocês. Quando a gente vai na missa, o último ritual da missa, depois da hóstia, de toda aquela história, o padre fala, vamos partilhar na paz de Cristo. É o momento que a gente deveria ter essa experiência. E se eu não te conheço, eu nem dou a mão direita, né? E tem gente que sai, que fica meio incomodado, né? É olhar o namastê, olhar e abraçar nesse sentimento de família. Mas eu não estou nessa consciência separado, eu tenho dificuldade de ter essa experiência aqui. Agora, o que a gente percebe com o curso? Lentamente a gente vai perceber, cada vez mais eu preciso menos do mundo. Segundo, o mundo está a meu serviço, não que eu dependo do mundo. Porque hoje eu dependo do mundo para ser feliz, porque a pessoa precisa me falar que me ama para eu sentir amado. Todas essas migalhas que a gente criou. E eu não preciso disso. Quando eu reconhecer quem é eu como indivíduo e eu maior, as coisas mudam. Isso quer dizer que eu vou ser um idolatra e ficar me amando, eu me amo e não. Eu vou me relacionar com o mundo na abundância, é diferente. Fazer algo para alguém que te traz um prazer, independente que a pessoa vai te ligar para te agradecer, porque Deus está vendo. Esse é o agradecimento. Só que enquanto eu estou na escassez, eu vou me incomodar se a pessoa não me agradecer. Eu não estou fazendo por ela, estou fazendo por mim.